né? Então, agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a guerra, né? Vamos falar agora propriamente aí sobre a guerra. No dia 13 de junho, sexta-feira 13, aí, para os supersticiosos, Israel anunciou a Operação Leão em Ascensão, lançando uma série de ataques aéreos contra cidades do Irã. O objetivo, segundo o governo de Israel, é impor que o Irã, impedir que Israel desenvolva uma arma nuclear, né? Então, assim, esse é o objetivo deles, né? Como nós falamos aí. Então, uma história que já vem de muito tempo, né? Então, dá para acreditar nisso? Não dá para acreditar nisso, né? Como nós falamos aqui, né? Lembra aí um pretexto, né, para a guerra. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco aqui sobre infraestrutura nuclear seriamente afetada, ou seja, Israel pensava que faria um ataque fulminante e que não sobraria pedra sobre pedra lá no Irã, né? Então, Natanz, destruição da PFEP, né, que abrigava, né, centrífugas IR-4 e IR-6, interrompendo o enriquecimento de urânio a 60%. Então, isso aí é o que o ataque de Israel fez no dia 13, próximo passado, visava atingir. Ainda, né, que existam controvérsias quanto ao tamanho do estrago e que apenas a parte de cima do solo foi comprometida e a parte subterrânea não teria sido afetada, a verdade é que o ataque de Israel visava isso, visava destruir, né, a PFAP, né, e essas centrífugas IR-4 e IR-6. Então, se logrou êxito ou se não logrou êxito, não sabemos, tá? Porque existe aí toda uma estratégia de mentira, de negar, né, quais os estragos para não municiar o inimigo, né, com informações valiosíssimas, né? Então existe toda aí uma questão aí de estratégia militar, no qual essa dissimulação é a mentira, né? São armas que são empregadas, ou seja, ninguém vai dizer o inimigo destruiu isso ou não destruiu, isso aí realmente não vai ser dito. Estou falando que o objetivo de Israel era esse. Isfahan, também, né, instalação de produção de urânio metálico, o governo, o Estado sionista alega que atingiu, que o ataque foi preciso, né? Ele continha reatores de reconversão e de placas de combustível também. O Estado sionista alega que foram severamente danificados, embora, como eu tenho falado aqui, exista também controvérsia em relação à extensão dos danos, mas o ataque de Israel visava isso, né? Fazer ali do Irã uma presa fácil. Arak, né, que é o reator de água pesada. O governo sionista alega que foi danificado, embora relatos também divergentes indiquem que parte do local pode ter permanecido intacta. Então, você veja aí que o ataque de Israel, do dia 13 agora, né, de junho, né, visava atingir claramente, né, a infraestrutura nuclear do Irã, né, ainda que fosse para fins pacíficos, tá? Apenas para a questão de fonte de energia, entendeu? Então, ainda que não tenha ali comprovado que esse enriquecimento tenha chegado a 90% para fazer uma bomba atômica, ainda que fosse de 10%. Você vê que os próprios estadunidenses sentaram para negociar que seria o enriquecimento de urânio a 0%. Então, não serviria nem para energia, né? Então, você vê o despreparo aí, e talvez não propriamente o despreparo, né? O desinteresse numa solução pacífica. E nós vamos falar por que desse desinteresse aí, tá? O que leva a crer que não há um interesse realmente numa solução pacífica.
Então, porque poderiam falar, ó, 5%, 10%, aí fala assim, vai que a gente dá o azar do Irã, né, dos persas aceitarem isso aí, né? Então, vamos falar que é urânio zero para que eles não aceitem, né? Então, aí você vê que havia um interesse deliberado aí que essas negociações não evoluíssem, né? Então, é claramente isso aí. Então, a hipocrisia vai sendo desmascarada. Então, o segundo objetivo aí do ataque de Israel era militar, né? E de comprometer a defesa aérea do Irã. Eles visavam, né, a destruição de dezenas de lançadores de míssil, Shahab, Desful, Segil, né? A destruição de depósitos subterrâneos e bases, incluindo instalação de mísseis balísticos, Caião 1, Faté 110, danos à defesa aérea iraniana, né? Com bases no radar e sites como Shobash destruídos, né? Bases aéreas em Tabriz, em Marrad foram, né? Eles alegam que foram bombardeadas, incluindo pistas cravadas de bombas e destruição de aeronave e reabastecimento. Você vê que o pronunciamento do Benjamin Netanyahu é que esse ataque de 13 de junho foi altamente exitoso, né? E analistas falam até, né, de deficiência aí da inteligência iraniana, né? Que eles cooptaram até lá dentro do próprio território do Irã para fazerem esse ataque aí de 13 de junho, né? Agora aí, então nós entramos aí no 8º dia da guerra, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, se for contar, então 8º, 9º dia da guerra aí. Então, era um ataque que eles imaginavam que colocariam ali o Irã de joelho, né? Então, esse aí era o objetivo aí desse ataque, né, contra centros de comando militar, incluindo o quartel-general do IRGC, né, Força de GUDs do Ministério da Defesa, a infraestrutura industrial, instalação diversas, né? Então, você veja que o Benjamin Netanyahu fala, né, de incêndios, destruição em fábricas de munições, então, refinarias de gás, estaleiros navais, estúdios de TV estatal, IRB, e até mesmo de edifícios residenciais e comerciais, como a Torre On Roading. Então, você vê aí que houve essa destruição aí pesada, né? Foi um ataque aí, né, sem uma declaração de guerra aí, nem nada, mas foi um ataque pesadíssimo aí que Israel, com todo o seu poderio militar e da sua inteligência, desferiu contra o Irã, né? Então, um outro aspecto aí desse ataque de Israel contra o Irã foram vítimas de alto escalão, né? Não só militar como civil, né? Mortes confirmadas de 6 generais do IRGC, né? O Hossein Salami, o Mohamed Bagheri, o Almir Ali Rashid. Então, pelo menos 9 cientistas nucleares, né? Então, você veja aí que foi um estrago aí muito grande. Estimativa de vítimas civis variam de 224 mortos e 320 feridos, segundo fontes iranianas, enquanto outras apontam até 400 vítimas, sobretudo civis. Isso aí, números que só estão aumentando, né?
Então, você vê aí que foi um ataque tipo para definir, colocar o Irã, né, de joelho. Né? Então, esse aí era o contexto estratégico. Então, mais de 200 caças F-351 e outros lançaram 5 ondas de ataque em cerca de 100 alvos, entre bases militares, locais nucleares e industriais. Então, foi esse o ataque pesadíssimo que Israel fez contra o Irã. Evidentemente que isso estava sendo planejado, estudado há muitos anos e meses. Não foi uma coisa aí que foi feita de improviso. E, evidentemente, que isso aí foi feito com todo o conhecimento de Donald Trump e dos Estados Unidos da América, né, que com certeza aí também participaram aí desse planejamento, com inteligência, com todo o suporte, com análise, né, se o ataque seria bem sucedido ou não, como que isso implicaria no decorrer da guerra, né? Então, o governo sionista, né, justificou a ofensiva como essencial para impedir que o Irã, né, produza até 15 armas nucleares em curto prazo. Né? Então, esse foi aí, né, a justificativa que eles deram, né, como se o Irã fosse usar se outras potências mais poderosas do que o Irã não vão usar arma nuclear contra Israel, porque sabe que, né, seria aí o fim do seu próprio país e da própria humanidade, como é que o Irã vai fazer isso? Então, não faz muito sentido. Tá? Fosse assim, os Estados Unidos da América já tinham usado bomba nuclear contra a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e vice-versa. Você vê até que naquele momento de mais tensão ali, quando a União Soviética colocou ali a base de mísseis em Cuba, você vê que o John Kennedy foi nadar, né? Enquanto lá os líderes militares diziam que ele tinha que apertar o botão e começar a guerra nuclear. Ele foi nadar e falou: pessoal, vamos esfriar a cabeça que, né, nós estamos aqui para lutar pela vida e não pela extinção da humanidade. Então, você vê que, né, são coisas assim que, né, qualquer pessoa que não esteja imbecilizada, né, vai ver que não faz muito sentido. Né? E o nosso canal aqui trabalha para isso, para as pessoas que não estão imbecilizadas, tá, pessoal? Então, quem está imbecilizado não tem por que nem acompanhar aqui o nosso canal, tá? Então, a gente não está aqui para fazer também apologia aí a o pessoal que, né, quer ser imbecilizado. Então, aí, né, então é em, né, estragos em Israel são até maiores, tá? No Irã também. Tá? Então, você vê que o poder de destruição desses países é muito grande. Né? É muito grande. Então, não é algo que, né, você vê que foge totalmente ao bom senso. Né? São países com uma capacidade aí militar muito grande, né? Falaremos sobre isso aqui. Israel ocupa a 15ª posição e o Irã a 16ª posição. Ainda que exista uma superioridade de Israel, e por isso que eles entraram aí nessa guerra, né, baseada aí na covardia, pela sua superioridade militar em relação ao Irã, mas a capacidade de destruição do estrago do Irã também é muito grande. Né? Ainda que você, né, veja claramente aí que existe aí uma supremacia de Israel, a verdade é que também existe uma capacidade aí de estrago, né, de estrago, né, no do Irã para com Israel.
Então, o que mostra aí toda a insanidade desta guerra. Então, pessoal, aí uma vista aí